Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos lá no meu TikTok e no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato pra me enviar, o e-mail também fica aqui embaixo na descrição. Lembrando que todos os conteúdos postados aqui estão disponíveis lá no Spotify pra você ouvir onde e quando quiser, e o link também já fica aqui embaixo na descrição. Como vocês sabem, eu não gosto de enrolar na introdução do vídeo, mas antes de irmos para os relatos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, tá? Caso você ainda não seja inscrito, mas tá aqui todo dia assistindo o vídeo, se inscreve aí, meu amor, não paga, assim como o like agora no início do vídeo também é de graça. Então assim, curte o vídeo da querida aqui, porque ajuda muito e é de graça, não é cobrado nada de vocês, tá bom? Então assim, por enquanto ainda é de graça, né? Porque vai que um dia o YouTube começa a cobrar por isso, mas por enquanto é de graça, então por favor, curte o vídeo agora no início e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Mas enfim, também se estiver aparecendo aí a opção de hypar este vídeo, hypa pra mim porque ajuda muito. Bom, agora sim, recadinhos dados, vamos para o nosso primeiro relato dessa coletânea de hoje. E esse primeiro relato se chama Me Perdi em Outra Dimensão. Olá, Leandra, sou muito fã do seu canal e vou ficar lisonjeada se você contar a minha história. Desculpe se eu me estender demais em alguns detalhes e peço também que não fale o meu nome. E eu já mudei os nomes dos envolvidos no relato. Sem mais enrolação, vou contar sobre a minha visita a outra dimensão. Bom, Li, eu fui criada em capital, então sempre tiveram lugares muito interessantes para ir e coisas para fazer. Porém, eu nunca fui muito sociável, então eu não saía muito quando era mais nova. Isso mudou no ensino médio, quando conheci os amigos de uma ex-namorada minha, que continuam meus amigos até hoje, mesmo depois do término. Enfim, eles me apresentaram a vários lugares e eu acabei sendo mais livre e tudo mais. Até os meus pais ficaram mais liberais, pois sempre quiseram que eu tivesse mais amigos e saísse mais também. Para te contextualizar um pouco, Li, eu sempre aviso os meus pais sobre algum plano, pelo menos uma semana antes de acontecer. Digo assim, o horário, né, que vou sair, quando eu vou voltar e o local para onde eu vou. E essas sempre foram as condições para que eu pudesse sair, e então eu sempre segui à risca. Até porque eu sou a única filha deles, então eles sempre foram meio super protetores. Nesse dia, meus amigos tinham me chamado para ir a uma casa de show no centro, onde tínhamos ido já algumas vezes. E eles insistiram muito para eu ir, pois uma banda que gostávamos muito iria tocar lá naquele final de semana. Eu acabei sendo convencida e fui avisar os meus pais sobre. Eles deixaram com a condição que eu estivesse em casa antes de 1 da manhã. E como o show ia acabar perto desse horário, eu aceitei a condição tranquilamente. Avisei os meus amigos e estava marcado. Naquele final de semana, iríamos sair. Naquele dia, no sábado, eu passei o dia com uma sensação estranha, o que estava começando a me chamar a atenção. Até porque a minha avó, por parte de mãe, ela era cartomante. E minha avó, por parte de pai, é sensitiva e eu não pulei a linhagem. Eu sempre tive algumas pequenas adivinhações. Tudo sempre foi muito claro para mim, menos naquele dia. Então eu decidi ignorar, pois os meus amigos estavam contando com a minha presença e eu também estava empolgada. O show começava por volta das 10 horas, então eu comecei a me arrumar lá pelas 8. Fiquei pronta às 9h30 e chamei o Uber. Geralmente, eu pegava carona com a minha amiga Luísa, e isso era bem corriqueiro. Mas naquele dia, ela ia sair antes de mim, então eu decidi sair depois e ir de Uber mesmo. E bem, me despedi ali dos meus pais e saí do meu prédio e entrei no carro. E aí mandei mensagem para minha amiga dizendo que já estava a caminho. Como ela saiu umas meia hora antes de mim, ela mandou mensagem dizendo que já estava lá. A viagem demorou um pouco mais que o normal e o Uber estava dando umas voltas estranhas. Até passou por um túnel que eu nunca tinha visto antes. Mas eu imaginei que ele tivesse pego, sei lá, um caminho diferente para evitar o trânsito de sábado à noite. Assim que chegamos, desejei um bom serviço para o motorista e saí.
E a fachada do lugar estava meio diferente. Mas sei lá, eu sabia que era ali, até porque eu já fui naquele lugar pelo menos assim umas 5 vezes. Mandei mensagem para Luísa falando que já tinha chego. E ela disse que estavam no 2º andar da casa de show e que estavam me esperando. Leandra, a coisa já ficou estranha quando eu fui mostrar o QR Code do meu ingresso pro segurança e ele disse que não estava indo. Eu até abri o e-mail da compra e mostrei, mas eles disseram que não estava indo de forma alguma. E ali eu já comecei a ficar estressada, mas paguei outro ingresso e consegui entrar. Assim que eu entrei, me bateu um calafrio enorme. A casa estava meio cheia, mas parecia um lugar completamente diferente do lugar de sempre. As coisas que ficavam de um lado, naquele dia estavam de outro. O bar que ficava do lado esquerdo, agora estava do direito. E as escadas que ficavam do lado direito, agora estavam do lado esquerdo. Eu achei até que estivesse no lugar errado, mas Leandra, eu juro pelo que é mais sagrado que eu coloquei o endereço certo. Até os pontos de referência eram os mesmos. Então eu decidi tentar ignorar, né? Já tinha comprado o ingresso, então eu também não ia embora. E bem, eu olhei ali no celular e já eram quase 10 horas da noite. Então decidi subir para o 2º andar para poder encontrar os meus amigos e aproveitar finalmente o show. Subi as escadas e comecei a procurar. O lugar não era enorme, tanto que assim, 20 pessoas já enchem o 2º andar. E tinham no máximo umas 10 pessoas ali. Mesmo assim, eu não via eles de jeito nenhum. Liguei para Luísa, que demorou um pouco para atender, mas quando atendeu, ela estava gritando muito alto por causa da música e perguntando onde eu estava e disse que eu já estava umas meia hora atrasada e que eles estavam no 2º andar me esperando. Mas como eu poderia estar atrasada se o show começava às 10 horas e eu tinha acabado de conferir que não eram nem 10? E assim, nessa hora, eu decidi prestar atenção na música de fundo ali da ligação com a Luísa. E o meu corpo simplesmente congelou, pois a música que estava tocando no celular não era nem de perto a que estava tocando, seja lá onde eu estava. Várias ideias começaram a passar na minha cabeça a mil. Talvez eu tivesse ido para o lugar errado e até no show errado. Mas não tinha como ser, porque desliguei a chamada e procurei nas minhas conversas de WhatsApp. E dito e feito, era exatamente o lugar em que tínhamos marcado para o show que íamos ver. Fui nos recebidos do Uber e estava lá o endereço certo. Mas talvez eu não estivesse na realidade certa, né? Eu só sei que eu comecei a ter uma crise de pânico, porque como pode ser que eu estava perdida no lugar que eu ia sempre? Então, eu decidi que ia ligar para Luísa de novo e falar para ela me encontrar do lado de fora. Porque talvez assim a gente se encontrasse e essa loucura acabasse. Mas a minha bateria estava zerada e o meu celular não ligava mais. O que era estranho porque eu saí de casa com a bateria cheia e não tinha como ela ter acabado em no máximo meia hora. E foi aí que o restinho da minha sanidade saiu voando. Me sentei em um dos sofás ali perto e coloquei a mão no peito. Eu estava quase desmaiando porque estava sem ar. Mas nisso, um grupo de amigos me abordou. Eram 2 meninas e um menino, e eles eram tão parecidos com os meus amigos que eu quase senti um alívio, porque eu até pensei que fossem eles. A menina mais baixinha se sentou comigo e tentou me acalmar, pedindo para eu explicar o que tinha acontecido. Ela tinha cabelos longos e ruivos que nem os da Luísa, então eu senti um certo conforto para falar com ela. Eu falei para ela todo o ocorrido e nem ligava se parecia coerente. No máximo iam achar que eu estava bêbada. Mas foi só eu terminar a minha explicação que eles 3 ali se entreolharam e pareciam saber de alguma coisa que eu não sabia. A outra menina que estava de pé ali do lado da ruiva, que se sentou comigo, disse que era melhor eu voltar para casa, porque eu não estava no lugar certo e eu não ia encontrar os meus amigos naquele lugar. Nisso, ela me estendeu o celular dela, aberto em um aplicativo de carona que eu nunca tinha usado. Mas eu só ignorei e coloquei o endereço da minha casa, pois eu já estava tremendo de tanto pânico. Os 3 desceram comigo e foram até a entrada para esperar o carro comigo. Ele demorou uns 5 minutos para chegar e quando chegou eu me virei para eles ali para agradecer a ajuda. Eles sorriram e disseram que era para eu voltar bem para casa.
Nos despedimos e eu entrei no carro, que partiu em direção para minha casa. Dessa vez, ele não passou por túnel nenhum, e sim por debaixo da ponte, como de costume. Passei a minha chave no leitor e subi para o meu apartamento assim que desci do carro. Quando eu entrei, estavam os meus 2 pais na sala, e a minha mãe estava chorando muito. E o meu pai me olhou com espanto, perguntou gritando aonde eu estava, e disse que eram quase 3 da manhã. A minha cara estava no chão, porque na minha cabeça não tinha como ser quase 3 da manhã, sendo que tudo isso aconteceu em, no máximo, 1 hora. Meu pai disse que a Luísa tinha ligado e dito que não me viu no show e que eu não estava atendendo o celular, e que ele mesmo tinha me ligado e eu também não atendi. Eu decidi mentir para eles naquela noite. Tinha dito que peguei o endereço errado e a bateria do celular acabou. Então, fiquei até esse horário tentando voltar para casa. Assim, não era totalmente mentira, mas eu tinha medo que se eu dissesse o que realmente aconteceu, eles acabassem achando, né, que eu estava bêbada ou, sei lá, até drogada. Bom, eles falaram que era para eu ter ligado para eles irem, né, atrás de mim, me buscar, e que não era para eu assustar eles daquele jeito nunca mais. Fui pro meu quarto e me joguei na cama, onde uma onda de cansaço me bateu, como se eu tivesse de fato ficado até 3 horas fora de casa. Peguei no sono e dormi, e no dia seguinte liguei meu celular de novo. E acredite se quiser, Leandra, mas o recibo do meu Uber tinha sumido, e a transferência do ingresso que eu comprei também. Na verdade, o dinheiro que eu gastei estava de volta na minha conta, como se eu nunca nem tivesse saído. Falei para os meus amigos sobre o que aconteceu, mas eles acharam que era besteira. E eu estava inventando para não dizer que, sei lá, eu dei um bolo neles. Mas até hoje eu lembro disso em detalhes e acredito fielmente de que eu fui para outra dimensão sem saber. Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E olha, eu também acredito que você tenha ido para outra dimensão. E por que será que isso aconteceu, né? A gente pode ir pela teoria de que talvez teria acontecido alguma coisa com você. Porque lembra que você meio que sentiu ali a sua intuição falando pra você não ir, e aí você acabou indo. Então, pode ser que se você tivesse ido, teria acontecido alguma coisa. E aí, como você não foi, graças a Deus não aconteceu nada. E, gente, que doideira, né? Eu sou muito assim, eu tenho muita curiosidade pra, sabe, pesquisar, sabe, estudar mais sobre essa questão de outras dimensões, porque eu acho isso uma coisa muito, muito, muito doida, muito bizarra, sabe? Muito curiosa, eu acho muito interessante. E quando ela falou que o dinheiro tava de volta, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo uma vez, que foi muito assim, tipo assim, foi uma coisa muito curiosa. Eu acho que isso deve ter uns 2 anos. Eu lembro que eu estava com R$300 no Pix. Eu lembro até hoje, foi no do PicPay, tava no PicPay. E aí, era R$300. E aí, a minha mãe virou pra mim e falou assim, perguntou se eu tinha 200 e alguma coisa pra emprestar a ela, e que depois ela me pagava, né, quando pudesse. Só que esses R$300 que estavam no meu Pix, ele não era meu, ele era da minha loja, que eu tinha, na hora lá a máquina não funcionou, aí eu tive que receber. Aí, quando é assim, né, gente, eu não posso gastar, porque eu recebo o meu Prolabore no final do mês, né? Eu não posso pegar dinheiro assim do caixa da loja. Aí, eu falei com a minha mãe, não, tipo assim, não posso, né, por conta disso, só tenho 300 aqui, mas eu não posso mexer. Aí, depois de um tempo, eu até falei assim, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou mandar logo pro Davi, né, pra conta lá, porque se ficar aqui eu vou gastar, eu me conheço, eu vou gastar e eu não posso gastar. Aí, eu fui e mandei o dinheiro e fechei o aplicativo e tal. Aí depois, eu não sei o que foi, que eu entrei de novo. Eu acho que eu tava na loja, a máquina não passou de novo. Eu fui abrir de novo o PicPay pra receber. Aí na hora que eu abri, gente, tava os R$300 lá. Aí eu fui e falei assim, gente, mas eu mandei esse dinheiro pra outra conta. Não tem como esse dinheiro tá aqui. E aí eu fui e olhei a outra conta, porque eu também tenho acesso à outra conta pra que eu mandei o dinheiro. E o dinheiro tinha caído nessa outra conta, os R$300. Aí eu até fui e falei assim, Davi, você olha pelo seu telefone se você também tá vendo que o dinheiro chegou. Aí ele olhou e ele falou, sim, tipo, o dinheiro tá aqui. Aí, tipo,
eu mandei o dinheiro. Gente, eu não sei se é normal esse tipo de erro acontecer. Eu só sei que, tipo, ficou os 300. Eu mandei os 300 foi. Aí ele ficou na minha conta também. Aí eu fui e emprestei o dinheiro pra minha mãe. Tipo, e aí não era 300 que ela queria, era 200 e pouco, aí ficou, sobrou lá, tipo, um pouco de dinheiro, e esse dinheiro ficou. O PicPay nunca me cobrou, esse dinheiro também nunca sumiu da outra conta, tipo, estornou, isso não aconteceu. Assim, é como se o dinheiro tivesse duplicado. Foi uma coisa muito doida. E aí, olha, o mais doido de tudo isso é que a minha mãe não tinha me falado pra que era o dinheiro, porque se ela tivesse me falado pra que era, aí eu tinha dado mesmo assim, porque no dia era pra uma coisa importante. E aí eu falei com ela, nossa, você não vai acreditar, aconteceu isso, isso e isso. Aí fui e mandei o dinheiro. Aí ela acho que ela me ligou, tipo, falando, cara, você não vai acreditar, porque o dinheiro era pra uma coisa importante, me contou pra que o dinheiro era. E eu fiquei tipo assim, gente. Enfim, ó, intervenção divina pra minha mãe resolver o que ela tinha pra resolver lá. No dia com dinheiro, realmente, se eu não me engano, era pra comprar um medicamento, era uma coisa importante. E, enfim, tipo assim, o aplicativo duplicou o dinheiro e nunca cobrou, nunca. Mas enfim, muito obrigada por ter enviado esse relato. E agora a gente vai para o próximo. Gente, esse outro relato, ele é super pequenininho. Mas na hora que eu estava selecionando, eu quis muito colocar ele na coletânea, porque ele é um relato pequeno, mas é um relato interessante. Então eu já tô avisando para depois vocês não saírem falando, ai, que relato pequeno, que não sei o quê. Mas é porque além de pequeno, é pequeno, mas é um relato legal. Que se chama Será uma visita em outra dimensão? A pessoa, olá, Leandríssima. Gente, vocês arrumam cada jeito de falar meu nome. Que meu Deus. Bom, como você vai? Meu nome é Daniela e pode falar o meu nome sem problema algum. Os outros nomes já estarão trocados. Este relato ele aconteceu com a minha mãe, Elisa, e eu vou narrar a partir de agora como se fosse ela. Sempre fui muito sensitiva e já vi diversas vezes seres que não fazem parte da nossa realidade. Mas isso ficará para outro relato. Na época, em 2022, eu morava ali em uma vila, e certa noite eu olhei para a janela da sala e vi um bicho, digamos que do tamanho ali de uma lagosta. Ele era listrado de preto-laranja e estava pendurado na cortina. Quando eu olhei pela janela, pasmem, estava acontecendo uma festa de carnaval, mas como se as pessoas fossem todas iguais, e era como se tudo fosse em preto e branco. Quando eu volto o meu olhar para dentro da minha sala, estava tudo decorado como se fosse festa também. E eu não entendi se eu estava em outro mundo ou em uma outra dimensão, pois, como por mágica, a festa e as decorações foram se dissipando e sumiram. Agora sou eu novamente, Daniela, filha da Elisa. O que você acha que pode ter sido? Uma visita a Sete Além ou uma passagem em outra dimensão? Bom, só consigo dormir ao som dos seus relatos, chego até a sonhar com a história que você está contando. Um beijo enorme e até breve. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E se tiver mais relatos da sua mãe, pode mandar também. Deixa eu só voltar aqui. As pessoas estavam todas iguais e era como se fosse tudo em preto e branco, como se fosse no passado, talvez. E, gente, eu achei esse relato muito interessante, porque eu fiquei pensando, será que foi talvez uma volta no tempo? Ou será que ela foi para uma outra dimensão? Tá que uma volta no tempo também seria outra dimensão. Mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Ou também pode ter sido uma impressão, sabia? Talvez ali a rua onde a sua mãe morava no passado, em época de carnaval, talvez assim, era uma rua bem festeira e talvez a impressão ficou no lugar. E como a sua mãe é uma pessoa sensitiva, pode ser que isso tenha dado ali, tipo assim, uma oportunidade para sua mãe ver, né? Já que ela é sensitiva, porque tem muito disso de impressão. Inclusive, hoje em dia, recebendo mais relatos sobre questões assim de impressão, eu fico muito pensativa que às vezes não é falha na Matrix ou então não é Sete Além, que agora também tem a terceira opção, que pode ser uma impressão de algo que aconteceu no passado. E eu não sei qual dos três é mais louco e eu espero não ficar presenciando esse tipo de coisa na minha vida, porque eu tenho um pouco de medo. Não sei vocês, mas eu tenho medo. Sei lá, vai que eu começo a achar que eu endoidei
e eu não consigo voltar, sabe? Então, assim, tenho medo. Mas enfim, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E a gente vai para o próximo, que se chama Falha na Matrix. Oi, Leandra, sua linda. Conheci seu canal através do Daniel Pires e estou apaixonada. Meu relato é curto. Quando eu morava no Brasil, junto com a minha avó, na qual fui criada, eu moro inclusive há 3 anos na Suécia. Mas, né, foi criada pela avó. E nós acostumávamos dormir bem tarde, lá para as 5 ou 6 da manhã. Ah, então no caso vocês não dormiam tarde, vocês dormiam cedo demais, porque aí já é cedo. Mas enfim. E eu tive uma fase que eu gostava de dormir no sofá da sala. Um certo dia, já tinha amanhecido e eu deitei no sofá e minha avó foi à cozinha. E para ir na cozinha do apartamento que eu morava, você tinha que passar pela sala e até aí tudo bem. Ela foi para a cozinha e eu fiquei deitada no sofá assistindo TV. E então eu comecei a notar que a minha avó estava demorando demais na cozinha. E aí eu perguntava: vó, você tá bem? E ela respondia: estou sim, mas nada dela vir. Aí passava ali mais uns 10 minutos e eu fazia a mesma pergunta e ela respondia igual. Na terceira vez, eu perguntei: vó, você tá bem? E aí ela disse: sim, eu já estou bem, mas por que você tá me perguntando isso toda hora, menina? E aí eu respondi: mas então o que você tanto está fazendo na cozinha? Você já tá aí há muito tempo. E foi onde ela respondeu: mas eu não tô na cozinha. E foi aí aquela coisa, né? Meu cérebro bugou e eu fiquei perguntando como que ela passou pela sala e eu não vi ela... E eu não vi, né? Sendo que para sair da cozinha você tem que passar pela sala. E é assim, literalmente do lado do sofá e seria impossível eu não ver. Ela disse que tinha passado e que eu parecia estar em outro mundo e que não parecia ter visto ela. Só que literalmente, assim, isso seria impossível. Além do mais, a minha avó, como anda devagarinho e ainda com a bengala que fazia barulho, não tinha como uma situação dessa acontecer e eu não ver. E até hoje eu não entendo como ela passou e eu não vi. Até penso que ela deve ter passado em outra dimensão e não na mesma dimensão que eu estava. Pode dizer meu nome tranquilo e obrigada por ler o relato. Beijos, Leandra. Beijos, muito obrigada por ter enviado esse relato. Gente, eu tenho uma impressão de que eu já li esse relato. Não sei. Mas não faz sentido, porque... não faz muito sentido. Porque ela me enviou dia 20... Março, abril, maio. Ela me enviou dia 23 de maio. E não teve relato de falha na Matrix entre maio e, 23 de maio e agora 24. Que esse relato que ela me enviou foi um relato novo, né? Tipo, tá recente no canal, né? No Gmail do canal. E eu achei estranho, a sensação de que eu já li esse relato. Não sei se foi porque eu li... Não, eu não li ele todo antes de separar pra coletânea, mas eu achei estranho. Que sensação de já ter lido essa história, mas não tem como. Até porque também é recente que eu fui no canal do Dani, então... Sei lá. Gente, que loucura. Eu tenho quase certeza que eu já li esse relato. Mas isso é impossível. Porque esse relato estava recente no meu Gmail. Mas enfim, de qualquer forma, um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado. E assim, das duas, uma. Ou realmente sua avó passou ali em uma outra dimensão... Ou talvez, por algum momento, o seu cérebro pode ter dado uma leve desligada e, sei lá, você talvez assim não percebeu porque foi uma coisa rápida, mas o que é estranho por causa da questão da sua avó, né? A minha bisavó também, ela precisava da bengalinha para andar e faz barulho. E ela sempre ia bem lentinho, assim, então demora um pouco para cruzar uma sala, entendeu? Então, assim... Das duas, mas eu vou mais na teoria de que foi uma falha na Matrix, sim. Por algum motivo, ela passou por você, assim, talvez em outra dimensão, pra você não perceber ela passando, né? Aí vai saber por quê, né, gente? Tem umas coisas sobrenatural aí que acontece, que umas a gente até depois descobre o motivo, mas tem umas que a gente fica, assim, anos e anos sem entender por que aquilo aconteceu, né? Então, mistérios aí da vida. Bom... Um beijo mais uma vez, obrigada por ter enviado o relato.
E agora a gente vai para o próximo, que se chama Gnomos ou Realidades Paralelas. Oi Lilica, tudo bem? Meu nome é o que está no e-mail, mas peço que não fale na gravação, caso você leia e resolva lhe contar o meu relato. Eu estava aqui assistindo ao seu vídeo sobre falhas na Matrix e me lembrei de algumas coisas que aconteceram comigo e que até hoje eu não sei exatamente o que foi. Eu vou contar uma delas aqui e depois, quando estiver mais tranquila com o trabalho, escrevo a outra. Para contextualizar, quando eu morava na casa dos meus pais, era muito comum, mas assim, muito comum mesmo, as coisas sumirem e depois reaparecerem do nada. Tipo, sumia alguma coisa, a gente revirava tudo procurando e quando ali desistíamos de procurar, aquilo aparecia no lugar mais óbvio possível, tipo, bem na cara mesmo. Em casa, minha mãe e eu até brincávamos dizendo que eram os gnomos que pegavam as coisas emprestadas e depois devolviam. Era sempre coisas pequenas, agulhas que sumiam e depois apareciam, e apareciam espetadinhas em alguma superfície diferente, prendedores de cabelo, potinhos, enfeites, assim, coisas pequenas. Pois bem, uma dessas coisas que sumiram foi uma toalha de banho. Inclusive, essa toalha foi a maior coisa que já sumiu até hoje. E a situação me marcou muito. Isso aconteceu há alguns anos, poucos dias depois da minha avó falecer. Eu fui trocar a toalha de banho, colocar a usada para lavar e pegar uma nova, né? E quando eu abri o armário em que guardava as toalhas, não encontrei a toalha que eu queria lá. Peguei outra, mas achei muito estranho e comecei a procurar pela casa. E assim, eu sou e sempre fui meio bagunceira, mas eu sempre me achei nas minhas coisas, sabe? Assim, eu super compreendo você, super te entendo. E apesar da bagunça, eu sabia exatamente onde ficava o quê. No decorrer de uma semana, mais ou menos, procurei nos outros armários, nas gavetas, na pilha de roupas para passar, no cesto de roupas sujas, enfim. Eu procurei até na casa dos meus avós. Pois com o falecimento da minha avó, estávamos meio atordoados e indo à casa deles com mais frequência, né? Pra ficar com o meu avô e ajeitar as coisas por lá. Então, como levávamos e também trazíamos algumas roupas dele, né? Pra lavar e passar em casa, vai que, sei lá, né? A minha toalha de banho poderia ter ido junto, né? Mas então, procurei lá também, mas nada. Nada de achá-la. Minha mãe até brincou que algum gnomo deveria ter pego emprestada. Bom, se passaram mais alguns dias e eu desisti da busca. Me conformei. E até pensei, algum dia aí, se ela quiser, ela reaparece. E pois bem, depois de um mês mais ou menos, quando abro uma gaveta em que eu guardava ali umas camisetas, adivinho o que estava lá? Bem na cara e por cima de todas as roupas? Isso mesmo, a toalha. Perguntei para minha mãe se ela havia achado e guardado ali, pois estava realmente bem por cima, passadinha, dobrada direitinho e bem colocada, né, certinho ali em cima das roupas. E ela me disse que não. E é óbvio que ficamos chocadas com o reaparecimento, porque assim, era impossível ela ter estado ali o tempo todo sem eu ter percebido. Afinal, eu abri aquela gaveta todo santo dia para pegar, né, uma camiseta nova para vestir. E se ela estivesse por cima ou no meio das roupas, eu já teria percebido. Em casa, até hoje falamos que foi algum gnomo que pegou a toalha emprestada e depois devolveu. Apesar de que os outros sumiços das coisas costumavam ser mais rápidos, né, as coisas reapareciam depois de uns 2 dias, normalmente, então nunca demoravam mais de um mês para voltar, mas aceitamos que poderia ser um gnomo. Um amigo depois falou talvez de outra dimensão, que talvez, né, outra dimensão pode ter se cruzado com a nossa e que a toalha acabou passando de uma dimensão para outra e depois voltou. Tipo, foi dar um passeio, sabe, em uma realidade paralela e depois voltou para casa. Eu hoje moro sozinha, saí da casa dos meus pais tem 1 ano mais ou menos, e o meu apartamento é meio antigo, mas eu nunca tive problemas com as coisas desaparecendo por lá. E Lilica, caso você leia esse relato, me diga o que você acha. Adoro muito os seus vídeos e estou sempre assistindo, ouvindo no caso, pelo YouTube enquanto trabalho. Um grande beijo e tudo de bom pra você.
Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. E eu super gostei dessa história, porque isso me lembrou umas coisas muito doidas também que eu passava na minha infância, que eu tinha até esquecido que isso acontecia lá na casa da minha mãe. E assim, gente, esse tipo de coisa, eu fico muito em dúvida se é outra dimensão ou se é algum espírito brincando com a nossa cara. Porque, igual eu falei, conforme eu ia lendo, eu ia lembrando de umas coisas que aconteciam lá na minha mãe. E quando eu e a minha irmã mais nova eram bem menorzinhas, tipo, eu tinha 8, 9 anos e a minha irmã era mais nova, isso acontecia muito. E no início, quando isso começou a acontecer lá, a gente também meio que levava numa certa brincadeira, igual você, no caso, seguidor, e a sua família também levava, tipo, com leveza, falando que era gnomo e tudo mais. Até que um dia, mas assim, antes desse acontecimento, a gente levava com leveza, brincava e tudo mais, e meio que deixava de lado, porque o negócio sempre aparecia depois. Aí teve uma vez que foi, acho que a minha irmã mais velha que falou que a gente não devia ficar levando desse jeito, porque provavelmente era algum espírito, alguma coisa ruim. Só que assim, a minha irmã mais velha, gente, ela sempre foi muito evangélica. Aí eu, assim, a gente achava, é coisa da religião dela, tudo pra ela é demônio e tal, né? E então a gente levava meio que na brincadeira a situação. Até que um dia, eu não vou lembrar agora exatamente o que aconteceu, porque isso tem muito tempo, mas foi alguma coisa com um cadeado. Esse cadeado sumiu. E se eu não me engano, foi na época. É porque isso tem muitos anos, muitos anos mesmo. Pra vocês terem ideia, gente, eu tô com 27. Então, tipo, isso aconteceu quando eu tinha acho que 8, 9 anos de idade. E aí, a casa lá dos meus pais tava passando, tipo, por uma construção. Então, a parte onde tava construindo não tinha, acho que já uma porta, mas não tinha maçaneta. Aí passava uma corrente e fechava com esse cadeado pra gente dormir em segurança à noite. E esse cadeado sumiu. E aí nesse dia foi tipo assim, foi uma coisa importante que sumiu. E aí foi uma parada que gerou muito estresse dentro da casa. Eu lembro que os meus pais discutiram por causa disso, porque eles ficaram nervosos, né? Porque assim, lembro que a minha irmã era bem pequenininha e tipo, a minha mãe não confiava em dormir na época. Eu não lembro porquê, mas ela não confiava em dormir com aquilo destrancado. E a gente teve que passar a noite com a porta destrancada. Eu lembro que a minha mãe colocou as correntes pra fingir que tinha alguma coisa ali, botou uns arames, porque aí se alguém tentasse fazer alguma coisa, ia fazer barulho. E aí no outro dia, o cadeado apareceu em cima, assim, perto da porta, de um lugar assim que tipo a gente procurou. Aí depois disso, a gente parou de ficar, tipo, levando nessa leveza, nessa brincadeira. E a minha mãe começou a repreender isso dentro de casa. Aí parou. Depois eu acho que só aconteceu mais uma vez. Aí foi nessa outra vez que a minha mãe repreendeu. A gente não levou mais como, é um espírito brincando. Não, porque a minha mãe ficou estressada no dia que esse cadeado sumiu. Eu só não lembro agora. Ou, assim, eu tô tentando recordar aqui. Ou era uma porta, ou era uma janela grande que tem lá em casa, que era até a janela do meu quarto na época, que só depois de muitos anos foi virar meu quarto, mas era uma janela nova. E a minha mãe não gostava que aquilo dormia aberto. Eu não lembro se era agora da janela ou da porta. Só sei que aquilo gerou um caos. Eu lembro até hoje. Da briga eu lembro, porque foi muito feia. Porque, gente, eu não lembro direito. Agora eu vou até perguntar à minha mãe depois que eu parar de gravar esse vídeo, por que ela tava com tanto medo de dormir com a porta aberta. É porque lá é roça, né, gente? Tipo, mas mesmo assim, né? É perigoso. E aí a gente começou a repreender, porque aí a gente começou a perceber que, tipo assim, não era só brincadeira, porque gerou briga dentro de casa. Então, assim, é um conselho que eu dou quando essas coisas começam a acontecer na casa de vocês, não levem na piada, não levem na brincadeira. Porque, assim, eu particularmente, gente, eu não acredito em gnomos, tá? Não acredito. Então, assim, eu acho que era um espírito que fazia isso dentro da sua casa, tá, moça, que enviou o relato. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer quando esse tipo de manifestação começa é repreender e ficar falando que a gente não aceita isso dentro da nossa casa. Porque pode sim trazer algo, sabe? Algo ruim pra dentro da nossa vida, né? Porque a gente não sabe o que o espírito tá querendo, né? E sei lá, também eu não acho interessante ficar fazendo esse tipo de brincadeira com essas coisas, brincando com o espírito, sabe? Então, você pediu minha opinião, eu acho que era um espírito que brincava com vocês, escondia as coisas e depois mostrava. Eu não acho
Assim, pode ter sido outra dimensão? Pode, porque eu também acredito muito nessas coisas. Mas eu acho que quando é outra dimensão, o negócio ele vai e não volta mais. Igual eu já até contei pra vocês de uma vez uma sandália minha que eu joguei num lugar assim. E eu vi aonde ela caiu, eu fui buscar, a sandália não tava lá e ela nunca mais apareceu. E isso, inclusive, isso me deixa muito encucada até hoje, pra onde aquela sandália foi parar. Mas enfim... aí nesse caso eu acredito que o objeto foi pra outra dimensão e ele não volta mais. Agora nesses casos assim que some e aparece, eu acho sim que é espírito. Então eu acredito nessa teoria. Mas de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. Deixa eu ir pro próximo logo, gente, porque eu já falei demais, minha garganta já está doendo. E o próximo se chama Outra Dimensão. Vamos ver. Oi, Leandra, me chamo Luísa. É outra Luísa, né? A outra também era Luísa, não era? Aham, cheio de Luísas por aqui. Vou falar igual no nome do outro. Vou procurar o que Luísa significa no jogo do bicho e pedir pro meu pai jogar. Eu tô brincando, tá, gente? Mas eu já joguei no jogo do bicho, tá? Acho que eu já joguei uns R$3. Aí eu sonhei com o bicho, aí eu joguei. Não caiu o bicho, aí eu nunca mais joguei também. Mas enfim, oi Leandra, me chamo Luísa, pode falar o meu nome. Eu sou de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Esse relato não é meu, é da minha mãe. E vou começar logo. Pois é um relato bem rápido e intrigante. E ele me deixa curiosa até hoje. Um dia, minha mãe resolveu ir ao centro da cidade dar uma volta. Isso no fim do ano. E a nossa casa é perto do centro, então dá pra gente ir a pé mesmo. O centro da minha cidade é sempre muito movimentado, mas nessa época fica ainda mais cheio. Então, ela foi, né, dar umas voltas e ela entrou então em uma loja de roupas, comprou algumas coisas e saiu. E detalhe é que quando ela entrou na loja, o centro já estava cheio de gente. Só que quando ela saiu daquela loja, ela percebeu algo estranho. As ruas estavam completamente vazias. E diferente, né? Bem diferente de antes dela entrar naquela tal loja. E isso chamou a atenção dela porque era por volta das 10 da manhã. Um horário em que o centro costuma ficar assim, lotado. Além disso, o tempo parecia diferente. Ela descreveu uma tonalidade sépia, um tom meio escuro, algo bem incomum, já que normalmente o sol aqui é forte e intenso. Tipo, é muito claro, muito mesmo. Achando isso muito estranho, minha mãe decidiu ir para casa, pois achava que não estava passando bem. E no caminho, todas as ruas e lugares que deveriam também estar cheios estavam vazios. Ela até chegou a pensar que estava ficando doida, ou sei lá, que tinha acontecido alguma coisa. Mas foi só ao entrar na nossa rua de casa que o tempo voltou ao normal. As cores também voltaram ao normal e depois ela comentou isso comigo. E eu logo pensei que ela deve ter ido para outra dimensão. Minha mãe nunca ouviu falar dessas histórias de sete além e outros mundos ou dimensões, porque ela é uma senhorinha sem contato com esse tipo de histórias. As histórias que eu escuto sempre de fone de ouvido. Então, assim, ela não conhece mesmo. E por isso eu fiquei intrigada. Então, eu gostaria de saber, Li, o que você acha sobre isso? Gostaria da opinião dos seus seguidores também. Beijinhos, adoro o seu canal e o jeitinho que você conta os relatos. Muito sucesso e saúde pra você. Um beijo, muito obrigada por ter enviado o relato. E, cara, assim, nesse caso aqui, eu acredito que ela possa ter passado ali uma linha, assim, ou de uma outra dimensão, ou talvez sua mãe pode ser, né, que seja uma pessoa sensitiva e às vezes tenta sempre levar por um lado mais lógico da coisa, nunca dá muito braço a torcer algumas coisas que vê, né, não sei. Mas ela pode ser sensitiva ao ponto de que ela tenha visto também uma impressão de horas antes ou de uma outra época, mas acredito que se tivesse sido de uma outra época, o lugar estaria bem diferente, né? Ou também pode ter sido algum tipo de livramento, sabe? Talvez
a vida, o universo, né, levou ela pra uma outra dimensão, assim, uma outra realidade paralela à realidade dela, pra ela simplesmente vazar daquele lugar e ir pra casa, porque talvez algo poderia acontecer ou com ela ou com você mesmo, seguidora que enviou o relato, que tava em casa, porque às vezes ela não ia chegar em casa nem tão cedo. E já parou pra pensar que ela chegou em casa antes pra te livrar de algo também? Pode ter sido isso, sabe? E, gente, esse relato, ele me lembrou muito do dia que a minha mãe... Acho que eu já contei isso pra vocês, acho que alguma vez, eu acho, não tenho certeza não. De quando a minha mãe tomou Zolpidem sem saber. Ai, gente, foi tão engraçado. Eu rio hoje, né? Eu sorrio hoje dessa situação, mas no dia eu achei que a minha mãe tava com algum problema de cabeça. A minha mãe, gente, ela simplesmente foi na gaveta de remédio que tem lá na casa dela, pegou um remédio achando que era o remédio de estômago dela, porque ela estava com um problema na vesícula na época. Só que, na verdade, ela não pegou o remédio que ela tinha que tomar. Ela simplesmente pegou um Zolpidem, que era o remédio que a minha irmã tomava na época, que inclusive minha irmã já fez muitas peripécias tomando Zolpidem. E esse remédio foi um remédio que ela teve que tirar da vida dela. Ai, gente, a minha irmã já dirigiu de madrugada porque ela tomou Zolpidem e não foi dormir. Ai, gente, sério. Aí, enfim, a minha mãe tomou o remédio e foi dirigir também, né? Porque ela achou que era o remédio do estômago dela. Gente, a minha mãe ficou louca. Me ligou chorando. Tive que bater lá na chácara. Minha mãe começou a falar que tava perdendo a memória. Ai, mãe, se você estiver vendo esse vídeo, porque ela viu meus vídeos, me desculpa. Ai, gente, simples. Ai, gente, perdão. Mas... Sério, gente, eu chorei a noite toda nesse dia, porque eu achei que a minha mãe tava desenvolvendo demência. Aí eu marquei neuro pra ela. Aí o neuro ia ser daqui 4 dias. Aí, tipo assim, eu lembro que eu voltei pra minha casa muito mal, chorando. Eu chorei a noite toda. E o Davi ficou lá acordado comigo, tipo, calma, amor. Às vezes é só um estresse que ela passou. A minha mãe deixou todo mundo apavorado. A irmã dela foi lá orar pra ela. Aí, no dia seguinte, porque a minha irmã não tava tomando... foi até isso, a minha irmã já não tava tomando mais o Zolpidem, mas ainda tinha na gaveta. Depois até que minha mãe jogou fora, porque, né, pra não acontecer de novo. E a minha irmã tinha uma cartela completa. E aí tava faltando. Então, por isso que a gente teve certeza. E também pelos sintomas, né? E, gente, o remédio durou... Tipo assim, ela tomou isso no final da tarde. Aí, à noite, ela dormiu. Ela dormiu. Aí, no dia seguinte... Eu perguntei pra minha mãe. Tipo, mandei um áudio, assim, toda preocupada. Se ela tava bem e tal. Aí, ela não respondeu. Aí, eu liguei pro meu pai. Aí meu pai tava em casa tomando conta dela. Aí o meu pai, tipo, falou: a Leandra, ela tá bem, mas ela tá bem até demais. Ela tá muito alegre hoje. Ela tá muito esquecida, mas ela tá muito alegre. E aí eu lembro que depois minha mãe mandou um áudio muito doido, como se ela tivesse, tipo assim: eu tô bem, eu tô me sentindo muito bem e tal. Aí eu fiquei assim, gente, calma aí. Aí eu falei, ô Felícia, com a minha irmã: olha, ver se a minha mãe não tomou nenhum remédio enganado seu. Porque ela lembrava até a parte que tomou remédio. Aí, enfim, gente, no final foi Zolpidem que ela tomou e foi muito engraçado. Nossa. Ai, mas se você ver esse vídeo, por favor, não briga. Ela sabe que eu já ri muito assim na cara dela dessa situação. Todo mundo ri, porque foi engraçado. Mas, enfim, vamos pro próximo relato, que se chama Encontro Enigmático em Outra Dimensão ou Uma Visão Espiritual. Oi, Lili, meu nome... Eu acho que pode. Eu acho que pode. Pode, né, que ela falou aqui. Não, peraí, eu acho que pode. Oi, Lili, meu nome é Júlia e estimo que você esteja bem. A história que eu vou contar, ela aconteceu com meu avô e até hoje intriga muito a nossa família. Meu avô era um homem muito cético, porém sempre se aprofundou muito em questões... ele sempre foi um homem muito cético, né? Mas sempre se aprofundou muito em questões políticas e religiosas. E também era um homem muito ligado ao dinheiro. E essas informações têm suma relevância para este relato.
Ele trabalhava como jardineiro em uma escola infantil e, cotidianamente, quando acabava o expediente de trabalho, procurava um bar para sentar-se e beber algo. Certa vez, quando saía do trabalho, meu avô avistou um bar que nunca tinha visto antes. Era super bonito e com bancos acolchados, e todos ali estavam com trajes bonitos, e até mesmo quem trabalhava ali vestia-se bem e tinha uma boa aparência. Meu avô sentou-se em um dos bancos, pediu uma bebida para o garçom e, de repente, um homem alto, loiro, dos olhos claros e com uma aparência que meu avô dizia ser muito diferenciada de tudo que ele já viu, sentou-se ao lado dele e pediu uma bebida também. Logo, o homem começou a puxar assunto com meu avô sobre política, ciência, religião e parecia ser alguém extremamente culto. Os dois conversaram por cerca de 2 horas. Até que, de repente, o homem faz sinal para o garçom para pagar a conta dele e também pagar a conta do meu avô. Virou para ele e disse: "Vejo um potencial muito grande no senhor. Sou conhecedor de toda a ciência e possuo muitas riquezas. Se proste aos meus pés e me adore, faça a minha vontade e te darei tudo o que você deseja." Só que o meu avô negou, deu as costas e foi embora, muito desacreditado com o que tinha escutado. No dia seguinte ao acontecido, após o trabalho, meu avô seguiu o mesmo trajeto até o bar que havia ido, com o intuito de descobrir quem era aquele homem. Mas ao chegar no local, o bar simplesmente não existia. Ele perguntou às pessoas que trabalhavam ali perto, se havia um bar com tais características, mas todos negavam. Meu avô faleceu no ano seguinte e acreditamos fielmente nessa história, pois meu avô era um homem ambicioso e sempre estava atrás de ter mais e mais dinheiro. Minha mãe diz que talvez ele fosse um alvo fácil para trabalhar para alguma força espiritual do mal. Bom, espero que você leia o meu relato e me conte se você acredita ou não. Um beijo, sou sua grande fã. Um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E, gente, ele faleceu no ano seguinte da história. Ai, gente, será que o falecimento dele tem alguma coisa a ver com ele não ter aceitado? Sabe, por mais bizarro que isso pareça, né? Será que tem alguma coisa a ver? Eu espero que não, né, gente? Porque eu acho que seria, como que eu vou dizer? Seria uma coisa muito ruim. Tipo, ele não aceitou, ele não queria em momento nenhum participar de algo ruim e aí morreu por conta disso? Espero que não, né? Mas eu acredito sim, tá, gente? Acredito que o inimigo, ele é sujo e sorrateiro. Quem garante? Ele colocou ali tudo o que seu avô gostava. Seu avô, pelo jeito, era uma pessoa culta, estudiosa e que, dependendo do ano, né, gente, que a história se passou, a gente sabe que não haviam muitas pessoas assim, porque por N motivos nem todo mundo tinha a oportunidade ali de estudar, de ter acesso a livros, a educação, de se tornar uma pessoa culta. Hoje em dia é mais fácil com a internet, então há muitos anos atrás não. Então talvez nessa época era difícil encontrar uma pessoa assim. E esse mal, essa força, essa pessoa, às vezes era até um ser humano mesmo. E às vezes queria, né, chamar o seu avô, atrair ele para um tipo de culto, usou de um cenário que ele fosse se sentir confortável, sabe? Um cenário convidativo. Eu acredito muito que forças do mal, elas agem muito dessa forma, então por isso a gente tem que ter muito cuidado. E aí, que bom que o seu avô não aceitou. E assim, eu espero do fundo do meu coração que essa morte, esse falecimento dele no ano seguinte não tenha absolutamente nada a ver, né, com esse ocorrido, né? Porque senão eu acho bem triste, já que ele não aceitou. E já pensou morrer porque não aceitou? Então, eu acho pesado e triste. Mas, de qualquer forma, muito obrigada, tá, por ter enviado o relato. Se tiver mais aí da sua família, pode mandar. E eu acredito sim nessa história no seu avô, tá bom? O nome do nosso próximo relato se chama "Será que eu voltei no tempo ou foi uma outra realidade paralela?" Olá, Leandra, pode me chamar de Mariana. Os nomes que vão aparecer no decorrer do relato foram trocados, exceto um nome, mas você vai entender, pois eu já vi no seu Instagram que você sabe quem ele é e acompanha ele.
beleza, vamos lá. É que eu só separei esse relato porque eu vi que tinha falha, tipo falha na Matrix, essa temática, mas eu não li ele todo. Bom, Li, essa história aconteceu em Londrina, no Paraná. Sempre o Paraná. O ano era 2015 e o meu melhor amigo da época, o Lucas, estava completamente fissurado. Ah, tá, entendi agora. Estava fissurado com a ideia de virar youtuber. E ele assistia todos os vídeos do canal do Renato Garcia. Pra quem não sabe, gente, o Renato Garcia, mas eu acredito que todo mundo saiba, né? Que é de terror aqui do nicho, ele é gigantesco. Então, assim, ele tem um canal muito grande aqui no YouTube, onde ele vai atrás de lendas, né? Ele tem um grupo ali, né? E eles caçam lendas, e ele é do Paraná mesmo. Ele é do Paraná. E ele já faz isso há muitos e muitos anos. E foi por isso que ela quis manter o nome, né? Para as pessoas entenderem, né? O porquê que o amigo dela queria trabalhar com isso e tudo mais. E é um canal bem legal. O Davi que me apresentou na época, o meu namorado, ele começou a assistir e viu que eu gostava de coisa sobrenatural. Eu comecei a assistir também, eu acho bacana. E enfim, ele assistia todos os conteúdos, né, do Renato Garcia e ficou encantado com esse estilo de vídeo, onde o pessoal visitava ali lugares abandonados e mal assombrados. E na cabeça dele, essa seria a fórmula perfeita para o canal dele bombar. E como bons paranaenses, sabíamos que aqui não faltam histórias e lendas bizarras escondidas no interior. E foi aí que ele soube de uma tal fazenda abandonada. Ela ficava a umas 2 horas da nossa cidade, já em uma área rural. E todo mundo que morava ali por perto tinha uma história para contar. Ou eram vozes que vinham da mata, vultos que apareciam pela casa, barulhos de corrente na propriedade. E diziam que antigamente aquilo era uma fazenda de café, com muitos trabalhadores escravizados, e que depois de um incêndio misterioso, ninguém mais quis morar lá. E com o tempo virou uma lenda. O Lucas decidiu então que ali seria o primeiro vídeo real do canal. E a ideia era simples, mais ousada. 6 pessoas, ele, eu e mais 4 amigos, iriam passar a noite na casa, com barracas montadas dentro da propriedade. E cada um se revezaria durante a madrugada para fazer uma parte da gravação sozinho, relatando ali as suas experiências, o ambiente naquele horário e tudo mais. Chegamos lá com o entardecer e o lugar era sinistro. A casa é enorme e parecia ter sido congelada no tempo. E a madeira rangia a cada passo que nós dávamos dentro da casa. E mesmo com o sol ali batendo na propriedade, o lugar era muito frio. Armamos as barracas dentro da propriedade, né, dentro da casa, e fomos explorando a casa, que era gigantesca, com lanternas, e filmando tudo com 2 câmeras. Bom, o tempo foi passando e eu não vou relatar toda essa parte, pois senão a história vai ficar muito longa. Então, pulando para o acontecido, quando foi às 4 da manhã, era a minha vez, como eu expliquei antes. Acordei com a garganta seca, peguei ali a câmera e comecei a filmar a entrada da casa. Todos estavam dormindo, então eu fiquei andando por ali sozinha, devagar e registrando o que podia. Eu estava com um pouco de medo, estava tudo muito escuro, muito silencioso, e eu não queria me afastar muito da casa e das barracas, não. Então, gravei o que pude e fui contando um pouco ali para a câmera sobre como eu me sentia, como eu estava tensa, e estava contando, né, que a sensação era como se tivesse algo me observando o tempo todo, e eu ia relatando aquilo ali para a câmera. Foi quando, Leandra, eu ouvi um estalo forte atrás de mim. Isso eu estava dentro da casa. Foi como se algo enorme tivesse caído no chão. Eu me virei no susto, mas não tinha nada. Só que no exato momento em que eu voltei o rosto para frente, veio uma tonteira muito forte. Foi como se o meu corpo tivesse ficado leve e ao mesmo tempo preso. Os meus ouvidos começaram a apitar e de repente um clarão, como se alguém tivesse acendido um farol de caminhão bem na minha cara. Eu fechei os olhos instantaneamente e quando abri, eu ainda estava na casa, mas não era mais noite. Estava de dia. O chão, que antes era coberto de folhas e sujeira, estava limpo. As paredes restauradas e o cheiro de mofo sumiu.
Agora havia aroma de café fresco e madeira envernizada. E mais, a casa estava cheia de gente. Mulheres com vestidos antigos passavam por mim como se eu não estivesse ali. Escribas sentados em mesas escrevendo com penas e tinteiros. E crianças que corriam de um lado para o outro brincando. Havia vida naquela casa. Estava tudo completamente diferente. Atordoada, eu caminhei até a varanda e olhei para a frente. Era a fazenda, viva, funcionando a pleno vapor. Fileiras de pés de café cobriam a paisagem. Homens e mulheres trabalhavam e alguns claramente escravizados. A dor, o cansaço e a resignação estavam nos olhares deles. Era como assistir a uma memória sendo vivida de novo, só que sem permissão. E então, um menino, ele me viu. Entre todas aquelas pessoas que estava ali, só ele me viu. Ele devia ter uns 9 anos de idade. Olhou fixamente nos meus olhos e deu um passo na minha direção. Parecia que ele estava tentando me dizer algo, mas eu não conseguia entender. Até que ele estendeu a minha mão. O seu olhar era um olhar de preocupação, então eu peguei na mão dele. Quando toquei em sua mão, eu pude finalmente ouvir o que ele estava querendo dizer. E ele disse a seguinte frase: "Você precisa voltar. Você não é daqui." E nisso, o clarão voltou. A mesma luz forte me cegou, eu senti o meu corpo ser puxado para trás e os meus ouvidos uniram novamente. Quando eu voltei, eu estava sentada no chão de terra do lado de fora da casa e estava sozinha e estava muito escuro. Corri para dentro da casa onde estavam as barracas e as demais pessoas dormindo. Eles não acordaram e quando eu peguei o meu celular, eu vi que de fato não tinham se passado nem 10 minutos. Bom, para o relato não ficar muito mais comprido do que já está, até o amanhecer daquele dia não aconteceu mais nada de sobrenatural, então não convém pôr essa parte no relato. Assim, Li, no final das contas, a câmera gravou apenas até aquela parte em que eu escutei o barulho, aí a câmera grava eu me virando, grava eu voltando com o rosto, pois não era nada, né? E grava o flash, como se realmente alguém tivesse ligado um farol ou uma lanterna muito grande no meu rosto. E depois disso, a câmera parou de gravar. O Lucas até tentou ver se talvez gravou, mas depois ficou meio corrompido o arquivo ou algo do tipo, eu não entendo muito bem. Mas não, ele não teve êxito nessa procura. E bom, depois disso, nunca mais voltamos até lá. E sim, esse vídeo na época, não só o meu, mas todo o vídeo, né, toda a experiência, todas as gravações, elas foram para o canal dele na época. Eu até tentei procurar se existe, porque eu não tenho mais contato com o Lucas hoje, e vocês já vão entender. Inclusive, a mesma questão, por a gente não ter mais contato, é pelo mesmo motivo que o vídeo não estar mais no ar, porque se tivesse, eu ia te mandar um link para você ver como que é o lugar e tudo mais. Pois eu também não achei na internet fotografias e nem morta eu vou lá tirar fotos daquele lugar. Mas acontece que uns 3, 4 anos depois do ocorrido, o Lucas se converteu e hoje ele é evangélico. E na época lá na igreja, todo mundo fez a cabeça dele de que o canal dele era uma coisa ruim, que falava sobre coisas muito pesadas e coisas do tipo, e ele acabou excluindo. O que é uma grande pena ali, porque nessa época em que ele excluiu, o canal dele já estava bem grande. Se eu não me engano, ele já tinha mais de 100 mil inscritos e ele já fazia bastante dinheiro com o canal. Mas, infelizmente, a fé acabou cegando ele a um ponto de que ele não só excluiu o canal, como ele excluiu eu e os outros amigos que foram lá com ele naquele dia da vida dele, assim como outras pessoas que também era ali do nosso ciclo. Mas enfim, vida que segue, né? E até hoje eu continuo me perguntando o que foi aquilo que eu vivi. Você acha que foi uma fenda no tempo? Ou sei lá, um aviso pra gente sair daquela fazenda e não voltar mais? O que será que foi aquilo que aconteceu naquela noite? E aí o relato acaba por aqui. Olha, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado o relato. E assim, eu acho que pode ter sido uma fenda no tempo.
Poderia ter sido uma impressão também, tá? É porque agora, gente, depois que eu descobri esses relatos de impressão, que eu não sabia da existência desse negócio de impressão, então isso mudou muito a minha forma de ver as coisas, sabe? Porque às vezes pode ter sido uma impressão, ainda mais nesse caso, que ela viu como se fosse o passado do lugar, sabe? Tudo funcionando, aquela coisa majestosa da época, né? Do império ali, do café. Então, pode ter sido sim, mas, ao mesmo tempo, pode ter sido sim uma questão de uma fenda no tempo, até porque eu acho... Não, gente, agora que eu tô me apegando aos detalhes, porque se fosse uma fenda, se fosse uma visão, não... Se fosse uma impressão, o menino não teria se comunicado com ela, porque não tem como. Impressão, não há comunicação, porque é só uma impressão do que já aconteceu. Se você viu uma pessoa ali, o espírito dela não tá mais ali pra se comunicar com você, então não tem como você, né, ter essa interação. Então, se ela teve ali a interação com o menininho, então provavelmente ela foi no passado. Então, gente, o negócio na casa era tão forte que fez a menina que mandou o relato, que provavelmente deve ser um pouco sensitiva, pra outra dimensão. Gente, como que pode um negócio desse? Então é isso, ó. Um grande beijo pra moça que enviou o relato e também pra todo mundo que tirou ali um tempinho pra enviar os relatos de hoje. E também quero agradecer a você que tenha ficado até o final desta coletânea. Um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.